Minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado. Eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim, sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim, sem fim, sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, meu Jesus. Tão grande amor, tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim, sem fim, sem fim, sem fim. Boa noite, graças e paz, tudo bem? Faz tempo, né? 2 semanas, hein, que a gente não se vê, eu tava com saudade. E nada como a gente se ver de novo, poder ter esse momento de matar a saudade
e começar o nosso culto com esse louvor maravilhoso, né? Trazido pela Renata. Renata tem talento. A pessoa que está tocando violão de fundo também parece que é um bom músico, hein? Acho que tem talento, tem futuro. Parabéns, Renata. Deus abençoe. Irmãos, eu quero começar então hoje o nosso culto abrindo em Oséias 6, versículo 1 ao 3. Livro de Oséias 6, 1 ao 3. Abriu? Diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Bom, para quem segue o Evangelho de Cristo, não há nada melhor do que conhecer a Deus Pai. Caminhar com Ele, isso tem tudo a ver. Quanto mais eu caminho, mais eu devo ter intimidade, mais eu devo conhecer. Esse caminhar é fácil? Tranquilo? Não. Muito pelo contrário, desafiador, doloroso e muitas vezes dá vontade de desistir. Mas essa é a dinâmica, parece, de caminhar no amor, né? Pelo menos aqui nesse momento da vida. Essa dinâmica de ser ferido e ser curado, de através dessas feridas a gente poder crescer. Então gostaria de convidar você a permanecer firme, permanecer obstinado em caminhar com Jesus. Sabe por quê? Porque é a vida. Hoje você tem vida e nada melhor do que aprender a viver a vida como ela deve ser. Tá? Então que hoje o culto, esse momento nosso aqui, nos ensine a viver mais e melhor. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir, Pai, fale conosco, nos ensina acerca do Senhor, nos ensina a viver essa vida dada a nós. Abençoa, Senhor, o culto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tá uma confusão, né? Tá uma confusão, cidade na fase amarela, cidade na verde, cidade na vermelha. Essa quarentena tá deixando todo mundo maluco. A gente nem sabe agora o que vai acontecer daqui para frente. Se o São Paulo volta para vermelha, se vai para verde, se fica na amarela. Então não sei, né? A sua situação, não sei se você já voltou a trabalhar nessa quarentena. Mas se você voltou, se você não voltou, eu quero, né, indicar um livro para essa quarentena. O livro é esse aqui, ó. O nome é Igreja e o Reino, do Giorgio Agamben. E é um livro que trata do quê? Bom, o Agamben, ele é teólogo e filósofo. E ele vai tratar aqui nessa obra de 2 termos gregos, tá? O primeiro termo é paroikousa, que dá origem ao nome paróquia, que significa tenda provisória. O segundo termo é o termo contrário, é o termo katoiken, que significa morada fixa, residência fixa. Então ele vai discorrer acerca do significado desses 2 termos e depois então ele vai fazer uma comparação em relação à igreja, né? Ele vai fazer uma análise da igreja para entender qual dos 2 conceitos hoje a igreja ela segue. A igreja, como o cristão sendo um estrangeiro e peregrino, ele segue mais o termo tenda provisória, ou a igreja se transformou numa instituição sólida e fixa, né? Vale a pena ler, vai falar um pouco da nossa condição, tá? Muito interessante. E pensando então na nossa condição, eu trago hoje um poema de uma autora cristã que eu estou virando fã dela, né? O nome dela é Mirtes Matias, o nome do poema é Escreve em Mim. Então eu quero pedir para você agora, escuta com atenção, escuta esse poema com atenção e reflita nessa letra, tá bom? Vamos lá? Senhor, aqui está a minha vida.
não como um documento já preparado à espera de tua rubrica. Apenas uma folha de papel em branco a ser preenchida com a vontade tua, com os planos teus. Por favor, Senhor, pense em minha insuficiência, considera a minha dificuldade de compreender e escreve com tintas vivas, nítidas, de tal maneira que me seja impossível confundir ou duvidar. Quero sair agora, ainda hoje, se possível for, a mostrar ao mundo que escreveste em mim, a provar aos homens que tu és o autor. Que a mais simples criança possa ler-te em mim e que o mais sábio dos homens possa reconhecer em cada gesto meu o traçado dos teus eternos dedos. Diante desse mundo que se desintegra, dessa sociedade que exige cada vez mais, quem sou eu para escrever primeiro e pedir depois a tua aprovação? Estende a mão que gravou no Sinai a santa lei, que escreveu na areia uma mensagem até hoje desconhecida, e, para o bem do mundo, para a glória tua, para a paz da minha alma, escreve na folha em branco de papel que eu sou, a palavra que és tu mesmo, amor. Deus é amor. Deus é amor. Vamos fazer uma oração? Amor, Deus Pai, Cristo, nós somos como que uma carta em branco, esperando a tua mensagem. Mensagem esta que deve ser lida pela sociedade, para que a sociedade entenda, Senhor, o que é o amor. Para que a sociedade entenda, Senhor, o propósito dela como um organismo vivo. Senhor, abençoa agora a palavra, esteja conosco. Amor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito bonito, né? E hoje eu quero compartilhar, né, com vocês o que Paulo diz lá na primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 10. Abre aí, 1 Timóteo capítulo 1, 8 a 10. Abre aí que eu vou esperar. Abriu? Vamos ler? Diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Paulo, então, ele orientando, né? Paulo como um pastor mais experiente, orientando Timóteo, um pastor inexperiente, agora nesse momento em relação à lei. Como Timóteo deve enxergar e se relacionar com a lei. E pensando nisso, né? Eu trouxe uma história, né? A história do taxista João. Você conhece a história do taxista João? Não conhece? Você não conhece a história do taxista João, é? Você não conhece mesmo. Eu inventei essa semana, tá? Então, não tem como você conhecer mais. Você vai conhecer agora, tá? Eu vou ler, presta atenção, então, na história do taxista João. João, ele se mudou para uma nova casa. E na rua, então, que ele se muda, é uma rua de mão única. E para João isso não foi tão interessante, porque a casa dele é a penúltima da rua. Ou seja, sempre que ele saía e quando ele voltava para casa, ele tinha que dar uma enorme volta no quarteirão até chegar na garagem dele. E o outro empecilho, né, que na verdade era uma coisa boa para a rua, mas acabava sendo um empecilho, é que a rua tinha muitos bancos, tinha muitos comércios. Então, por vezes, João, quando estava voltando, ele pegava um trânsito, demorava muito para chegar na casa dele. Então, isso foi trazendo um enorme aborrecimento para o João. E ele, então, ele começou a querer entender por que essa rua é mão única. Por que essa rua não é mão dupla? Porque se fosse, ia ser muito mais fácil para mim e também para as pessoas que ali circulavam.
Então, a partir desse aborrecimento, dessa dúvida, ele então vai atrás, né, dos moradores mais antigos da rua para saber por que que existe essa lei, por que que aquela rua tem aquele sentido. Para surpresa do João, ninguém sabia. Ninguém sabia o motivo da rua ser única. Mas todos, né, falaram assim para ele: ó, João, para com esse negócio, cara. Obedece essa lei, obedece a lei. Para de ficar se perguntando. Afinal, se você desobedecer, você pode ser punido. Né? Simplesmente obedece. Mas João, ele era obstinado, ele era curioso, ele queria saber por que daquela rua ser única. O que ele faz? Vai até o Detran da cidade dele, até o departamento de trânsito da cidade, descobrir, ora raios, por que que essa rua é de mão única. Chegando lá, então, para surpresa dele, ninguém sabia. Conversou com o supervisor, com o gerente, ninguém sabia explicar. Mas todos ali, da mesma forma que os vizinhos, o aconselharam a obedecer essa lei, João, senão você pode ser punido, você pode tomar multa. João não entendia isso, mas ele não se conformava. A curiosidade de João era tamanha que ele conseguiu então acesso a uma das salas lá do Detran, que tinha os arquivos, os históricos, né? De quando as ruas receberam os nomes que receberam, quando elas se tornaram de mão única ou porque elas eram de mão dupla. Então ele começou a pesquisar, e naquela pesquisa então ele descobre que a rua que ele mora, antigamente, há muitos anos atrás, era sim uma rua de mão dupla. Só que era uma rua que acontecia muitos acidentes, inclusive acidentes mortais. E o Detran, então, querendo amenizar isso, diminuir o número de acidentes, o que faz? Transforma aquela rua numa rua de mão única. E realmente, depois então que aquela rua passa a ser uma rua de mão única, os acidentes deixam de acontecer. As mortes cessam. Engraçado, né? Que isso tem a ver então com a nossa vida? O que essa história do João tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que contém muitas e muitas leis. Nós seguimos um evangelho que tem, principalmente ali no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, Números e Levíticos, muitas e muitas leis. E ali explica, né, que para cada lei desobedecida cabe então uma punição, assim como na sociedade. E pensando nisso, eu queria então fazer a seguinte pergunta para você. Por que existem leis? Qual o motivo da existência de leis? Bom, uma possível resposta é que se as leis não existissem, cada um viveria de acordo com o que desse na cabeça, com o que desse na telha, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que alguns atos que para mim são graves, para você talvez seja muito tranquilo, muito ameno. Algumas ações que para você são gravíssimas, são ações inclusive de violência, para mim é uma coisa normal, é uma coisa que não vai prejudicar ninguém. Então perceba que as leis, em certo sentido, em certa medida, elas tentam fazer o quê? Homogeneizar as nossas ações. Para quê? Para que nós consigamos viver em sociedade, viver sem um matar o outro, sem um agredir o outro. Então a lei ela serve então para limitar, né, em certa medida, a nossa liberdade, né, as nossas ações. Visando o quê? Visando o bem-estar da maioria. Mas então, tem uma coisa interessante, né, que Paulo, no texto que a gente acabou de ler, ele fala assim, que a lei não serve para o justo, mas só para o injusto, só para o pecador, só para o homicida. O que isso quer dizer? Quer dizer que o justo não precisa cumprir com a lei? É isso que Paulo está querendo dizer? Bom, parece que não. Parece que não, tá? Por quê? Porque lá no livro de Mateus 5, 17 a 19, Jesus diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá
até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Jesus, para nós cristãos, sem dúvida, é o homem mais justo que pisou nessa terra. É o homem mais que obedeceu, que entendeu o que Deus quis. Mas então vem a seguinte questão. Se Paulo diz que o justo não precisa, que a lei não foi feita para ele, e nós agora tendo Jesus como o homem mais justo, sendo um cumpridor dessa lei, o que exatamente Paulo quer dizer? Ou melhor, o justo deve ou não obedecer à lei? Bom, para a gente poder trabalhar isso, eu preciso ler mais 2 textos, tá? Então, o primeiro texto está lá em João 8,32, que diz assim: Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o segundo está em Romanos 12,2, que diz: A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Bom, voltando então para o exemplo de Jesus, o homem mais justo que existe, que conseguiu obedecer a Deus, que cumpriu com a lei, a gente entende então que Jesus, olhando a história dele, o que ele fala, como ele se comportava, nós conseguimos entender que Jesus ele cumpria a lei não com medo de ser punido. Jesus ele não cumpria a lei com medo de ser punido. Jesus ele não cumpria a lei por uma obediência cega, porque alguém falou, você tem que fazer isso. Jesus ele não cumpria a lei por ser um fanático religioso que fazia e agia sem entender o porquê disso. Não. Jesus ele cumpriu a lei porque ele entendia o porquê daquelas leis existirem. Ele conhecia profundamente o autor daquelas leis, ele conhecia Deus Pai. Então, Jesus, ele obedecia a lei por conhecer o caráter amoroso de quem criou aquela lei. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus Pai é de publicar o amor, de gravar o amor nas pessoas, de gravar o amor nessa sociedade. Então parece que o justo é o homem que conhece o motivo das leis existirem, que conhece o coração, a consciência de quem as criou, que é Deus. Conhece Deus. Você quer ver um exemplo? Quando você era criança, apesar de você amar os seus pais, eu tenho certeza que muitas das ordens que você obedecia tinha ali uma circunstância de medo, uma medida de medo. Talvez o medo de tomar uma bronca, o medo de não receber o prometido, o medo até de tomar umas palmadinhas. Você amava, mas você obedecia nessa mistura de amor e medo. Hoje, você já é uma pessoa madura, possivelmente quando seus pais pedem alguma coisa, você faz porque você ama eles, porque você os conhece, porque você quer agradá-los. Você não faz por algum tipo de medo, por algum tipo de ignorância, muito pelo contrário. E é exatamente por isso que Jesus cumpria com a lei. Isso é um ensino para nós, E agora a gente entende porque que Paulo diz que o justo, a lei não foi feita para o justo. Porque a lei no sentido punitivo já não tem mais efeito sobre o justo. O justo obedece à lei porque ele ama o autor da lei. Porque ele ama a vida. Lembra? Lá no começo da pregação da história do João taxista? Pois é muito isso que a gente acabou de falar, João, depois que ele passa a entender o motivo da lei existir, o motivo da rua em que ele morava ser uma única, ele passa a cumprir com aquela lei, não por medo de tomar multa, não por medo de uma punição, mas sobretudo porque ele percebeu
que aquela rua, sendo mão única, ela salva vidas. Então ele agora cumpre aquela lei, porque ele sabe que aquela lei tem uma origem, tem um conceito bom. Quem conhece a verdade, obedece à lei por entender que ela é a vontade de Deus. Portanto, ela é boa, perfeita e agradável. Dessa forma, se torna livre. Livre do quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Liberta do quê? Liberta do medo, liberta da obediência cega e liberta da imaturidade. E quando nós nos libertamos desse medo, desse fanatismo, dessa imaturidade, sabe o que cresce em nós? Cresce em nós a coragem, cresce em nós a visão, cresce em nós a maturidade. O justo obedece à lei por ela estar gravada em seu coração, por meio da intimidade com Deus. Que você invista na leitura, na oração e na comunhão, para absorver e viver a lei de forma cada vez mais plena, por ser justo e não por ser injusto. E para terminar, eu gostaria então, a partir de tudo que a gente conversou até agora, gostaria de terminar com uma pergunta para você pensar. Na verdade, é um desafio. Abre lá depois em Provérbios 9:10, que diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso quer dizer de fato? E aí eu vou dar 3 opções, tá? Para você escolher. Se você achar uma quarta, você pode me falar. Né? O que quer dizer? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. O que isso quer dizer? Bom, as alternativas que eu vou dar são: primeira, o termo princípio se refere a um princípio moral, no sentido de algo que deve ser praticado sempre. Ou seja, devo ser sempre temente ao Senhor, porque isso é bom. Alternativa 2. O termo princípio remete a uma espécie de tempo cronológico, no sentido de, em um primeiro momento, por ser novo na fé, eu vou temer a Deus. Por quê? Porque eu não conheço Ele de forma profunda, mas eu sei que Ele é todo poderoso e também que Ele me ama. E com o tempo, eu vou começar a conhecê-lo melhor e esse temor vai passar a ser amor. Então, princípio, aqui eu tenho como num primeiro momento, numa espécie de fase de imaturidade. E a terceira opção o termo princípio significa a junção das definições anteriores, da 1 e da 2. Bom, pesquisa, reflita sobre isso, e aí quando você tiver uma resposta, coloca aqui nos comentários, tá? Para a gente ter a sua opinião e a gente crescer junto. E antes de terminar, eu quero dar uma dica. Para fazer essa pesquisa, para você chegar numa conclusão, pesquise o termo temor. Tá bom? Então que nós possamos crescer em conhecer a Jesus. Que nós possamos aprofundar nosso relacionamento com Ele. A partir da leitura de Bíblia, oração e comunhão. A partir daí a gente começa a obedecer a lei. Não por medo de punição, mas por amor ao seu autor. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero viver sem medo. Eu quero viver sem considerar uma punição. Na verdade, Pai, eu quero viver sem te entristecer. Para isso eu preciso te conhecer mais e melhor. Que eu te busque, Senhor, mais. Que eu não pare, que eu não desista de conhecer o amor, de conhecer a vida, por mais desafiador que seja. Abre minha mente, Senhor. Abre meu coração. Me ajuda a gravar as tuas leis nele. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Que o amor do Deus Pai, a graça do teu Filho e as eternas consolações do Espírito estejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Ótimo final de domingo, ótima semana. E fica aqui que a gente ainda tem mais 2 louvores para a gente meditar, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.
adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Minha alma teme o amanhã.
tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim, sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, meu Jesus. Tão grande amor, tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te